Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje no nosso vídeo, assuntos para todos os gostos. Vamos abordar as categorias de base, afinal de contas, o Vasco joga contra o Mulambo da Gávea. Vamos falar muito aqui sobre o jogo decisivo, Vasco da Gama e Náutico. Vamos dar uma resposta aqui para o jornalista Milton Neves, que cagou pela boca, falou besteira. E vamos falar sobre reforços, afinal de contas, hoje um zagueiro conhecido revelou o seu desejo de jogar no Vasco da Gama. Bom, meus amigos, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha ou o seu dislike e ativem o sininho. Com relação às categorias de base, o Vascão da Gama, nosso sub-20, tem um jogo decisivo contra o Mulambo da Gávea. A data do jogo já está definida. Atenção, quarta-feira é dia da gente apoiar o sub-20 do Vasco da Gama frente ao Mulambo da Gávea. E é o seguinte, esse jogo na quarta-feira, no dia 20, acontece às 17 horas. A preparação está a todo vapor. Sorte aí para a gurizada do Vasco da Gama. Meus amigos, outra decisão será Vasco da Gama e Náutico, jogo que acontece no próximo domingo. Fernando Diniz aí nos preparativos, torcida do Vasco empolgada, aquela diferença que chegou a ser de 12 pontos para o quarto colocado, caiu para 4 pontos e se tudo correr bem, a gente pode jogar para 1 ponto essa diferença. Jogo muito difícil sim contra a equipe do Náutico. Vamos lembrar que o Náutico fez um jogo muito duro no primeiro turno, inclusive acarretou na demissão do Marcelo Cabo. Vocês estão lembrados? Mas hoje o clima é outro. Fernando Diniz chegou e é o seguinte, galera, o Vasco já tem a terceira melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Uma recuperação aí do nosso Diniz, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E isso também a gente deve acrescentar ao Nenê, que chegou e arrebentou a boca do balão. Tô na torcida pelo Vascão e é o seguinte, vamos conseguir sim chegar no G4 e, obviamente, o acesso, na minha opinião, nunca deixei de acreditar, vai acontecer. Eu gostaria de dar uma resposta agora para o jornalista Milton Neves. O Milton Neves, ele falou uma barbaridade nas suas redes sociais, que tanto Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo não são mais grandes, que são clubes pequenos. Isto porque essas instituições já caíram para a segunda divisão pela segunda vez. É um fanfarrão, é um bobão, um senhor que sempre gosta aí de sacanear o Vasco da Gama. O que a torcida do Vasco, o seu Milton Neves, fez em Sergipe, em Aracaju, fez lá no Maranhão, e simplesmente na última partida, apoiando o Vasco da Gama nos 90 minutos, só diz só uma coisa, que a torcida do Vasco é sim a mais enganjada. E todo clube grande, ele é grande pelas suas conquistas e principalmente pela sua torcida.
torcida do Vasco é simplesmente formidável. Então, ó, enxago a boca aí com sabão em pó, com detergente, antes de falar do Vasco da Gama, certo? Bom, galera, com relação à situação envolvendo aí reforços, hoje o zagueiro Antônio Carlos, bastante conhecido, zagueiro que foi revelado pelo Corinthians, atuou pelo Flamengo e pelo Palmeiras, disse que recebeu proposta aí do Vasco da Gama no ano de 2020 e também no comecinho desse ano. Antônio Carlos, que está lá no Orlando City, jogando muito bem, inclusive aí, segundo o Transfer Market, 12 milhões de reais é o valor de mercado desse atleta. E ele falou que vestiria a camisa do Vasco com o maior prazer e que ele tem um carinho também muito grande pela equipe do Palmeiras. Notícias lá do torcedores.com. E galera, com relação à estátua aí do Roberto Dinamite, hein? É muita polêmica. Obviamente, galera, o Roberto Dinamite, ele é o maior atleta, foi o maior jogador da história do Vasco da Gama. Todas as homenagens por Roberto Dinamite, independentemente dele ter feito uma má gestão como presidente do Vasco da Gama, é justa. E vou além, acho que a camisa do Roberto era para ser aposentada, porque quem viu o Dinamite jogando com a camisa do Vasco da Gama não aguenta ver o Morato hoje, entre tantas barangas aí que nos últimos anos vestiram a camisa 10 do Cruz Maltino. Então é o seguinte, homenagem justa sim pro Roberto Dinamite. Agora, uma vergonha essa diretoria fake, essa diretoria aí canalha, não ter dinheiro para poder bancar uma estátua pro nosso maior ídolo. Isso é uma vergonha, essa diretoria, na minha humilde opinião, recolher vaquinha entre R$ 25 a R$ 1.000 para fazer uma estátua. É brincadeira. E tem gente dizendo aí que Crevisa vem pro Vasco, que Sheik vai comprar o Vasco. E, gente, é uma vergonha deliberada. Isso é uma homenagem que o torcedor, sim, tem que fazer para o maior ídolo, o maior jogador de todos os tempos que vestiu a nossa camisa. Mas isso aí tinha que vir também da diretoria do Vasco da Gama. Esses caras fazendo vaquinha. Essa é a forma como eles tratam aí o Vasco da Gama. Tudo dessa diretoria golpista é nas migalhas, é pix, é jeitinho daqui, jeitinho dali e não resolve os problemas do Vasco da Gama. Agora, Roberto, você tem que ser homenageado, você merece sim, é o maior ídolo da história do Vasco, não apenas o Romário, não apenas o Roberto, como foi o Romário também, como o Edmundo tem que ser, como o Felipe tem que ser, como o Juninho Pernambucano tem que ser, entre tantos outros jogadores, Barbosa, que fizeram histórias aí no Vasco da Gama. Não é justo, porque a gente vai esquecer do nome de vários e vários ídolos aí. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!